Hoje eu quero falar sobre a dependência de Deus. É claro que talvez seja um assunto já muito batido para falarmos e já ter ouvido muitas vezes alguém falar sobre isso. Mas eu queria refletir com você um pouco sobre a dependência de Deus. Mas eu quero, antes de ler o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, quero orar com você, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus e bondoso Pai, te agradecemos por essa tarde na tua presença, pela tua bondade, Senhor, pela tua graça que tem nos alcançado todos os dias. Temos sido agraciados, ó Deus, pelo teu amor. Temos sido alcançados, ó Deus, pela tua bondade, Pai. E aqui estamos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho. Eu quero apresentar a minha vida e a vida de todos aqueles, Senhor, que estejam nos assistindo aqui por meio desta live, Senhor. Aonde essa live alcançar nessa tarde, Senhor, que as pessoas que estejam nos ouvindo, nos assistindo, possam ser extremamente abençoadas, ó Deus, por meio desta oração, por meio dessa palavra que iremos refletir nesta tarde, Senhor. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por cada vida, por cada família, que essa palavra alcance, Senhor, as famílias, alcance a vida dos casais, dos filhos, daqueles que estão trabalhando, os profissionais, Senhor. Ó Pai, que em todas as áreas tu possas abençoar a vida do teu povo, a vida dos teus filhos nessa tarde. Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos as nossas limitações, mas cremos, ó Deus, na tua palavra, nas tuas promessas e nas tuas verdades, Senhor, implícita e explícita, Senhor, nas sagradas escrituras. Por isso te pedimos nessa tarde, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, eu quero ler um texto do Evangelho de João, capítulo 15 e o verso 1, que diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, tira e limpa, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Como eu disse aqui, eu quero falar hoje sobre depender de Deus, ou sobre a dependência de Deus. Ao contrário do que chamamos depender de Deus, né, ou do que estamos falando sobre a dependência de Deus, nós temos aqueles que querem levarem a sua vida sem depender de Deus, aqueles que querem ser autônomos, querem ter autonomia sobre a sua vida. E o que é, né, autonomia? É a capacidade de governar a si mesmo. É aquele que abre mão, ou que na verdade não é abrir mão, mas que não quer o senhorio de Deus sobre a tua vida. Que não querem o governo de Deus sobre as suas vontades, ou sobre a sua própria vontade. Não querem o senhorio de Cristo sobre todas as áreas de suas vidas. Eu disse aqui, esses dias atrás, numa live, não é? Eu quero aqui, no nome de Jesus, reiniciá-la
tá bom? Eu tive que trocar a câmera aqui, gente. Tá? Mas voltando ao nosso assunto que havíamos iniciado aqui, que é falar sobre a dependência de Deus, eu li um texto do Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Eu disse aqui, eu estava dizendo que existiu e existe até hoje uma corrente filosófica, né, da época iluminista, e eu havia falado isso aqui há uns dias atrás, onde o homem, essa centralidade do homem, e até mesmo essas correntes filosóficas que faz com que o homem não queira realmente um senhor sobre si, né? Onde essa corrente filosófica ela tem como que o homem fosse a medida de todas as coisas, que a razão humana ela é capaz de se de autoviver, ter sua própria autonomia, sem uma dependência moral absoluta, ou espiritual, ou por meio das escrituras sagradas. Então o homem abriu mão da fé, o homem abriu mão, não é? Essas correntes filosóficas abriram mão das verdades cristãs, das verdades de Deus e daquilo que nós chamamos dos princípios absolutos de Deus. Então, o homem de um tempo para cá tem confiado muito mais na força do seu braço, confiado muito mais, como diz o Salmo de número 20, né, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas o servo do Senhor, nós, diz o salmista, faremos menção do nome do Senhor, confiaremos em Deus, né? Parafraseando o texto. Então, realmente, o fato de confiarmos em Deus, ele é uma verdade bíblica, já desde o início das Sagradas Escrituras, né? Ou no início da criação. Essa confiança, o fato de termos fé, nós temos Abraão, o pai da fé, né? Diz a Bíblia que creu Abraão e isto lhe foi imputado como justiça, ou por justiça. Quer dizer, Abraão confiou em Deus, confiou na palavra de Deus. Então, essa autonomia que o homem ele traz sobre si, não é, de governar-se a si mesmo, onde a capacidade da vontade humana é que se autodetermina, não é, segundo o critério estabelecido pelo próprio homem. Já não é mais o critério de Deus, já não é mais as Sagradas Escrituras, já não é mais a vontade e o propósito de Deus para o homem. E é claro que nós podemos categorizar isso dentro do contexto humanista, dentro do contexto daqueles que não querem viver uma vida de fé, que não querem abraçar a fé, as Escrituras, que não querem abraçar a vida cristã, né, ou a fé cristã. Não podemos só categorizar o ateu ou outros, né, os agnósticos, que não querem crer ou que dizem que Deus fez a criação e largou ela por si mesma. Né? Ela deixou ela dentro sujeita às suas próprias leis. E de fato não é isso que as Sagradas Escrituras dizem. Há de fato um sustentador, um criador que sustenta a sua criação, que governa a sua criação, que estabeleceu leis, sejam elas físicas, como também leis morais, uma lei moral para que o homem caminhasse por ela. E essas leis está revelada nas Escrituras Sagradas e revelada de forma muito mais clara por meio de Jesus, onde o texto que nós lemos diz que o homem, ou Jesus se referindo aos seus servos e a todos aqueles que ouviam, que ninguém pode fazer nada se não for por meio de Jesus. Sem ele nada podemos fazer. E isso nós podemos abranger a todas as esferas da criação. Né? A todas as esferas da criação. Então, assim, o ar que respiramos não é nosso. É uma criação de Deus. Deus nos capacitou, nos dotou de respirar o ar para que possamos sobreviver, para que possamos viver. Que é um fator que nós muitas vezes não damos tão conta
e nós temos essa bênção de poder respirar todos os dias. E esse ar que quem nos dá é o próprio Deus, né? De podermos nos alimentar, de sermos providos da própria natureza, ou nos prover da natureza, nos prover da nossa própria capacidade que Deus nos dá, como saúde, como força, como inteligência. Mas isso não vem de nós mesmos. Isso vem de Deus, vem de Cristo. Eu não posso categorizar, eu não posso colocar isso só no contexto da fé ou da religiosidade, quando Jesus está falando, quando sem mim nada podeis fazer, apenas na capacidade de exercer uma função ministerial, eclesiástica ou viver a vida cristã. Não, isso abrange a totalidade da criação, da existência. Então, sem Jesus não podemos fazer nada, não podemos dar um passo à frente, não podemos viver sem Ele, sem a presença dEle. Não é? Então, é um fator realmente real de que dependemos de Deus. O único ser autônomo é o próprio Deus, em existência. Não é? O único Deus, o único ser autônomo é o próprio Deus na sua existência e também na sua soberania. Não é? Então Deus ele é autoexistente e tudo, né? E faz tudo, e tudo que ele fez, tudo que ele criou, depende dele, depende da sua palavra. Você vê que quando Jesus ele é tentado no deserto, quando Jesus é levado ao deserto a ser tentado pelo diabo, e uma das palavras que Satanás usa, que está lá no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, esse é o capítulo 6, e verso 2, onde diz, né, ali que não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. E Jesus ele repete isso para Satanás. Quando Satanás o tenta, porque Jesus estava em jejum, havia jejuado 40 dias e 40 noites, e estava com fome. E o diabo, vendo isso, queria fazer com que Jesus usasse de um poder pessoal para satisfazer a si mesmo. E ele falou assim, olha, se você é o Filho de Deus, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu, baseado nessa dependência que o homem ele precisa viver, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dependemos do pão, sim. Dependemos nos alimentar para sobreviver, sim. Mas antes que eu entenda que eu dependa de alguns elementos para minha sobrevivência, né? Eu entendo pelas Escrituras que toda a total dependência da minha vida, ela não depende da minha força, não depende do meu conhecimento, não depende do alimento que eu como, da roupa que visto, do carro que eu dirijo, do dinheiro que eu tenho, mas depende da vontade de Deus e da sua palavra. Então eu preciso entender isso. Então o único ser autônomo em sua existência é Deus, que é soberano sobre a sua criação, sobre a sua existência. Então, o homem, por outro lado, o homem não é autoexistente, gente. Nós não somos autoexistentes. Dependemos da existência e da sustentação dessa existência que é por meio da palavra de Deus. Então, toda a criação depende de Deus. Uma coisa que isso é dentro da questão da própria salvação humana. Se você olhar ao longo da história humana, o homem sempre tentou salvar-se a si mesmo. Por isso que há aí uma variedade, um pluralismo de religiões. Então, as religiões elas são criadas e foram criadas, e isso é inato no próprio ser humano, porque o homem, dependendo de Deus, e por não conhecer o Deus das Escrituras, então eles criam realmente sistemas religiosos para buscar uma salvação por si mesmo. Não é? Então, desde o início da própria criação, ou depois da queda do homem, esse rompimento do homem entre Deus e o homem, causado pelo próprio homem, por causa do pecado, o homem depois começou a criar essa autonomia, começou a querer ter essa autonomia. Por exemplo, a Torre de Babel é um exemplo disso. E até mesmo antes da Torre de Babel, nós temos ali a corrupção do gênero humano.
onde toda a humanidade estava corrompida. E Deus ali agraciou a Noé, escolheu Noé e sua família para que construísse a arca. Né? Então, a salvação ali naquele momento, ela não era uma dependência do próprio homem. E não era do homem, era do próprio Deus. E Deus, ele que providenciou a própria salvação naquela época, que foi a arca. Então não havia salvação fora da arca. Não havia salvação sem um plano traçado por Deus. E ao longo da história nós vamos vendo, como no caso da própria Torre de Babel, ou talvez até o medo dos homens de uma nova inundação, né? Inundação de um dilúvio, um novo dilúvio, os homens quiseram construir uma torre, quiseram se tornar autônomos, quiseram ser ser independente de Deus e da sua palavra. Então eles construíram ali uma torre, nós conhecemos a história, os homens queriam fazer os seus nomes grandes, né? Queriam ser honrados, queriam ser até mesmo endeusados. E ao longo da história, nós vemos que o homem sempre criou para si religiões para que ele, na sua necessidade de salvação, se salvasse a si mesmo. Mas nós vemos pelas Escrituras que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Nenhum sistema religioso é capaz de salvar um homem. É capaz de salvar a humanidade. A salvação, ela depende exclusivamente de Deus. Então, por isso que o homem, dentro de qualquer sistema religioso, eles criam conceitos, e até mesmo dentro da fé cristã, conceitos de uma autossalvação, ou para salvar a si mesmo. Por exemplo, o homem cria um sistema da sua meritocracia, dos seus méritos, no sentido de que ele é salvo porque ele faz coisas boas, porque ele é bom, porque ele é honesto, porque ele não faz nada de errado, ou porque pensa, ele peca como as outras pessoas pecam. Eu não preciso reconhecer a Deus ou a Jesus como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, porque aquelas famosas frases, né, que os homens dizem, eu não preciso ir para uma igreja, porque eu já sou uma pessoa boa, já sou honesto. Então, isso é um falso moralismo, e até mesmo dentro da igreja nós temos também essa meritocracia, onde os homens, eu oro, né, eu jejuo, eu faço coisas boas, eu tenho uma atividade social, ajudo os necessitados, ajudo os pobres. Então, eu vou para o céu por causa dos meus atos bons. Não é pelos méritos humanos. Muito menos pelo legalismo. Essa corrente também de pensamento, de conceito religioso, onde as pessoas pensam, porque são de uma determinada igreja, de uma determinada religião, ou porque usam uma determinada roupa, ou porque fazem boas obras, ou porque acreditam ser mais santa que as outras pessoas. Como no caso daquela parábola do religioso e do publicano, né? Do publicano e do fariseu, que sobem ao templo, e lá no templo o fariseu, ele faz uma oração, dizendo, Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu oro, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu tenho, né? E não sou como esse publicano, esse pecador. E aquele homem publicano, né? Aquele pecador, melhor dizendo, ele ao menos nem olhava para o céu e orava, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele batia no peito, arrependido do seu pecado, da sua falha, reconhecendo a sua dependência da misericórdia de Deus. Então Jesus diz assim, quem desceu, né? Quem subiu é justificado. Né? Aquele que auto se justificou ou aquele que pediu misericórdia. Então, tá aí, nós traçamos dentro desse contexto de que o homem não pode salvar si mesmo pelo seu legalismo. Jesus, ele contestou os judeus, os fariseus religiosos, os judeus religiosos, porque
Eles se gabavam das suas vestimentas, das suas posições religiosas, se gabavam propriamente de serem dizimistas até da hortelã, do cominho, de outras coisas que o texto nos fala. E Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, que por dentro estavam cheios de miséria, mas por fora eram embelezados, né? Eram bonitos. Então, Jesus deixou muito claro que a espiritualidade baseada no legalismo é como esses fariseus que Jesus reprova na sua conduta. Também a questão do moralismo também. Há muitas pessoas moralistas demais, né? Eu disse aqui há pouco, muito honesta em si mesma, muito correta em si mesmas. É um falso moralismo hoje que permeia a igreja cristã. É um falso moralismo que permeia também a nossa sociedade, né? É claro que a boa moral ela tem que ser realmente abraçada. A moral verdadeira cristã, a ética cristã tem que ser abraçada, mas de forma sincera, não como os fariseus da época, né? Tem aqueles também que são racionalistas demais. Acreditam que na sua própria razão, no seu próprio conhecimento, o seu próprio racionalismo a sua razão irá de alguma forma lhe salvar, né? Então, não tem como, gente. Nós dependemos totalmente, exclusivamente de Deus. Não existe autonomia para salvação. Ou dependemos de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, dependemos da sua palavra, ou dependemos realmente da cruz de Cristo para a salvação. Não há outro caminho. Realmente as pessoas dizem, muitos caminhos levam a Deus. Não, muitos caminhos não. Existe somente, exclusivamente, um caminho que conecta o homem a Deus. Apenas um mediador entre Deus e os homens. Não é o meu moralismo, não é as minhas boas obras, não são homens, não são pastores, não são sacerdotes, mas é exclusivamente Jesus Cristo, o único nome dado debaixo do céu, por meio do qual seremos ou somos salvos. Amém? Então não existe autonomia na salvação. Só sou salvo, só há salvação em Cristo. Mas a igreja A, a igreja B são as igrejas corretas. Não. Unicamente a igreja de Jesus é a igreja que faz a vontade de Cristo, que obedece a sua palavra. Não é uma placa que salva uma pessoa, tá? Não é igreja A nem igreja B. É somente Cristo, exclusivamente Jesus. Tá bom? Um outro fator que eu queria colocar aqui é que não existe autonomia. Eu falei que dependência de Deus, mas eu queria entrar em alguns conceitos, em algumas áreas, propriamente da vida cristã e da vida social de forma geral, né? Que é o casamento. Não existe também autonomia no casamento, gente. Existe, de fato, um diálogo mútuo, um entendimento mútuo dos papéis, né? Então não vai pensando que eu sou o marido, eu sou o cabeça, a minha mulher tem que ser obediente a mim no extremo. Ou a mulher pensar que a sua posição lhe favorece a ponto de que o homem somente tem o compromisso e responsabilidade da criação ou da felicidade e ela apenas quer receber para que ela realmente desfrute dos benefícios do casamento. Também não. Realmente, dentro de uma vida conjugal, tem que haver reciprocidade, tem que haver realmente liberdade, voluntariedade entre o casal. Mas não existe uma autonomia no casamento, né? Nós vemos 1 Coríntios capítulo 11, e o verso 11 nos diz que, todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem. Ambos dependem um do outro, né? É claro que cada um tem o seu papel a realizar dentro do casamento, mas não existe autonomia. Por exemplo, o homem casou e acha que pode fazer o que quer, sair a hora que quer, sem, de fato, ter um diálogo com a sua esposa, sem, de fato, ter uma conversa,
né? Ou até mesmo uma autorização, entre aspas, né? Então, assim, não existe uma autonomia. Gasta o que quer, faz o que quer. Não é assim. Tem que haver uma boa conversa, tem que haver diálogo, né? Tem que haver uma decisão mútua entre o casal. Eu vou sair com as minhas amigas, não vou avisar o meu esposo. Aí eu vou para o boteco, vou para o shopping gastar e não vou conversar com meu esposo sobre isso. Como eu disse, não existe autonomia no casamento. Seja na vida financeira, né? Não existe o pronome meu, minha. Né? Os pronomes a serem colocados no casamento é o nosso. Não é? Não existe o meu carro, o meu dinheiro, meus filhos, a minha casa. Os pronomes, ali é nosso, ele é no plural, né? Então, é preciso também entender que essas questões elas são muito importantes e relevantes para o casamento. Não existe a independência no casamento, não, tá bom? Seja na educação dos filhos, seja na provisão, seja na referência. A referência é só o pai, não, a mãe também é referência. O pai, a mãe precisam ser referência na educação dos filhos, na vida conjugal, no ensinamento cristão. Só o marido que ensina os filhos? Não. É só a mulher? Também não. Ambos precisam ensinar os seus filhos nas sagradas escrituras, no evangelho de Jesus. Não é? Quando nós vemos a autonomia no Éden, lá, quando o homem quis ser autônomo e tomar decisões sem poder, sem consultar a Deus, ou sem ter um bom diálogo com Deus, que Deus estava ali sempre disposto a dialogar com o homem, como nós vemos Deus sempre vindo todos os dias ali conversar com o homem, ensinar o homem. No dia que o homem achou que poderia tomar suas decisões por si só, temos ali a tragédia da queda. Isso se começa como? Deus havia ordenado ao homem e à mulher que os dois estivessem sempre juntos. E no dia que a mulher não estava ao lado do seu homem, né, do seu marido, melhor dizendo, desculpa a expressão, do lado do seu esposo, porque havia uma determinação de Deus, uma ordem de que eles poderiam comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que a mulher se ausentou do seu esposo, na conversa com a serpente, ela achou que poderia fazer o que fez. Olhou o fruto, pegou o fruto, comeu o fruto e ainda influenciou o seu esposo a comer do fruto. Deu também ao seu marido. Então, quando tomou-se ali a independência de ambos, né, do casal, deu no que deu. E a tragédia que temos hoje do pecado ter entrado no mundo. Né? Então, é preciso que o homem precisava se reportar a Deus. A mulher ao homem. Por mais difícil que seja, a mulher tinha que se reportar. Nós temos o conceito aí do feminismo que não aceita a autoridade do homem. Né? E temos também o machismo, por outro lado, onde o homem acha que pode fazer o que quer. Não, está errado. Né? Então, no dia que a mulher tomou decisões autônomas, deu no que deu, como eu citei aqui. E nós temos também a questão de autonomia na vida espiritual. Não temos também, gente, né? Autonomia na vida espiritual. O homem, na sua busca por felicidade e salvação, eles têm excluído a Deus de suas vidas. Não é? Então, por isso que o homem hoje, ele prega que essa força é de si mesmo. Né? Que o homem, ele precisa se autodeterminar, que ele precisa, em seu entusiasmo, vencer. Eu até entendo que sim, que de fato o homem ele é capaz, ele é capacitado por Deus, como eu disse aqui na live anterior. Mas ele precisa ter total dependência de Deus e da sua palavra. Né? Como eu disse aqui, quem criou Deus foi o homem. Né? Então, o homem cria os seus meios, os seus sistemas, né? Os seus meios de prazer, de se satisfazer, quando, na verdade, ele não busca se satisfazer em Deus. A tragédia é nisso. Quando o homem se torna autônomo na busca do prazer, na busca da felicidade, passando por cima dos princípios que Deus estabeleceu, nós temos tragédias. Tragédias espirituais, tragédias morais. Se torna uma tragédia moral na vida do homem. E isso vai trazer consequências negativas
em todos os aspectos da vida do homem, principalmente na sua família, na sua casa. Tá bom? Então, Jesus ele disse, né? Eu sou o caminho, todos nós conhecemos esse texto, a verdade e a vida. Né? E ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Então Deus ele é a única fonte de alegria do homem. Não é o prazer. Né? Então, quando eu vou me projetar para a vida, para os meus planos, eu preciso considerar a palavra de Deus e a vontade de Deus sobre a minha vida. Né? E o que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer para me depender da vontade de Deus? Como eu disse aqui, sem mim, o Senhor Jesus disse, nada podeis fazer, como está em João, capítulo 15, e o verso 5. Então Jesus ele é o exemplo correto e absoluto como devemos realmente fazer ou depender de Deus. É o caso do lá no jardim, né, do Getsemane. Acho que é um exemplo maravilhoso também. Como Jesus está diante da morte, já algumas horas da sua paixão e da sua morte, de toda aquela humilhação que ele ia passar, Jesus se reuniu com alguns discípulos no Getsemane para orar. E ali, na oração, sabemos que Jesus gotejou suor, né, com gotas de sangue, devido a toda aquela pressão que Jesus estava vivendo. E Jesus, humanamente falando, ele olhando para aquela situação que ele ia viver, e orou, dizendo ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas que não seja feito o que é a minha vontade, mas a tua. Então, assim, a gente quer viver a vontade de Deus quando as coisas são boas, quando tudo vai bem. Aí nós dizemos, olha, eu estou vivendo a vontade de Deus. Mas quando nós temos que viver aquele processo que vai nos machucar, que nos vai fazer chorar, que vai doer na nossa pele, na nossa família, e não queremos entender, muitas das vezes, que Deus permite algumas situações para nos amoldar segundo a sua vontade e o seu caráter, e o caráter de Cristo. Então é preciso aceitar a vontade de Deus, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins. No caso de Jesus, aceitou a vontade do Pai para morrer na cruz em prol, né, do homem. Ele aceitou a vontade de Deus. Então, a Bíblia diz em João 6:36, Jesus diz assim, ó, eu vim do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não é? Então, acho que um dos princípios básicos é a gente reconhecer que nós somos falhos e pecadores, que necessitamos de Jesus, reconhecer a soberania e a vontade de Deus sobre nós, aceitar as verdades das Escrituras por uma leitura diária, por uma meditação diária das Escrituras Sagradas e viver uma vida em prática e obediência à palavra de Deus. O Salmo 37, versículo 5 diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais, as coisas ele fará, ele vai fazer. Então nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Realmente entregar na sua totalidade. Confiar na sua palavra. O fato de nós entregarmos a nossa vida, seja nosso sonho, nossos projetos, essas coisas que sempre falamos, né? Eu sempre ia falado, né? Nosso amanhã, né? Toda a nossa vida, isso não quer dizer que os problemas serão resolvidos, não quer dizer que a nossa vida amanhã vai ser só bênção e só alegria, de maneira nenhuma. Né? Nós devemos entender que a vontade de Deus nem sempre é aquilo que nós achamos que é bom. Estou vivendo o melhor de Deus, então estou vivendo a vontade de Deus. Muitos dizem por aí que se você não está vivendo talvez um momento bom na sua vida é porque você está em pecado, porque você está em falha com Deus, está em falta com Deus. Nem sempre. Nem sempre aquilo que estamos vivendo de mal ou dia mal é porque de fato estamos em pecado, estamos em falha. Às vezes Deus está usando uma determinada situação para nos ensinar algo. Ou muitas vezes pode ser o diabo trabalhando contra nós também. E Deus permite essas situações para que possamos viver aquele dia mal, como diz lá o Efésios capítulo 6. Nós devemos se revestir da armadura de Deus, né, para que possamos resistir do dia mal.
Porque a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Então, às vezes, você está passando por uma situação tão difícil dentro da sua casa, da sua família, e você não entende que aquilo ali, às vezes, é o diabo agindo, é o diabo trabalhando, forças espirituais contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. E às vezes você acha que está lutando contra o homem, você acha que tem que lutar contra a pessoa, seja no seu trabalho, seja em qualquer contexto social que você esteja vivendo, e achando que aquilo ali é, de fato, apenas situações da vida. Não, às vezes é um inimigo mesmo. Né? E às vezes é Deus permitindo essa situação para que a gente possamos aprender mais, para que possamos melhorar mais ainda como cristão. Tá bom? Então, aceite a vontade de Deus, seja dependente de Deus. Aqueles textos que estão lá em Provérbios. Os projetos são do homem, mas a última palavra, uma palavra de determinação, ela vem da parte do Senhor. Então isso é depender de Deus, depender do Evangelho, depender totalmente de Cristo. É isso que Paulo fala lá em Filipenses 4, versículo 13. Quando ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, eu não posso todas as coisas porque eu sou bom, porque eu sou forte, porque eu sou legal, porque eu sou o filho especial. Não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que me faz passar por situações críticas, que me faz passar por situações boas, que me faz ter falta, como me faz também ter abundância, me faz ter momentos de alegria e de paz, como também momentos turbulentos. Então, quando eu chego em uma certa maturidade da minha vida, e eu consigo me satisfazer plenamente em Cristo, e na sua vontade, independente das circunstâncias que me rodeiam e que me afetam. Então, queridos, fique com essa palavra sobre a tua vida nesta tarde. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. E eu quero, mais uma vez, orar junto com você. Vamos lá? Maravilhoso Deus e querido Pai, te agradecemos em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, que por meio dessa palavra, dessa reflexão que fizemos aqui hoje, nessa tarde, juntamente com os meus irmãos, possamos ter maturidade, Senhor, para dependermos totalmente da sua vontade, Senhor. Que não confiemos no braço da carne, na nossa própria força. Que não confiemos nos nossos bens, na nossa saúde, no nosso dinheiro, na nossa força, mas que confiemos plenamente, Senhor, na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia, na força do seu poder, Senhor, que possamos estar arraigados, não em nós mesmos, não na nossa inteligência, na nossa sabedoria, mas na sabedoria das Escrituras, da tua palavra, na sabedoria do Logos, do Verbo, que é o teu Filho Jesus manifestado em carne entre nós, para nos trazer o Evangelho, Senhor. Queremos depender na salvação não de nós mesmos, não dos nossos sistemas religiosos, mas queremos depender totalmente da tua graça, do teu favor imerecido, Senhor. Nós somos criação tua e tu és soberano sobre a tua criação. E nós aceitamos sim, Deus, a tua vontade sobre nós, independente do que esteja acontecendo, independente do que estejamos vivendo, Senhor. Queremos viver simplesmente, totalmente, plenamente a tua vontade sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Vocês que participaram dessa live, que ficaram aqui comigo até esse momento, quero te convidar a você estar conosco aqui na nossa igreja, Igreja Batista, o São Ágape, aqui no Jardim Amanda, aqui na cidade de Hortolândia. Os nossos cultos são todas as terças-feiras, culto de oração das 20 às 21 horas, que é oração, né? Estamos ali para ter um momento de oração. Às quintas-feiras, também um culto público, onde estaremos ali sempre ministrando a palavra de Deus para a tua vida, para a sua edificação. E aos domingos, culto da família, que começa às 19 horas até às 21 horas, tá bom? Então, você é o nosso convidado aqui na rua Vinícius de Moraes, no número 895, a antiga rua 35, aqui no Jardim Amanda 2. Venha estar conosco nesses dias para você ser edificado, abençoado juntamente com a sua família, tá bom? Você que está procurando uma igreja sadia, uma igreja que prega o evangelho, que está falando do amor de Deus, que está abraçando aqueles que precisam, necessitam, vem para cá, vem estar conosco para você ouvir o evangelho de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, fique na santa paz,
E segunda-feira nós estaremos fazendo essas lives toda segunda e quarta-feira, tá bom? A partir dos meio-dia. Deus te abençoe, a você e sua família, em nome de Jesus.